Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre lista de imóveis dentro desse pensamento de indicadores fundamentalista. Afinal, é interessante a gente conhecer os imóveis que estão dentro do fundo imobiliário, porque na maioria das vezes, a maior parte dos fundos imobiliários, e isso é até recomendado a gente investir em fundos imobiliários que tenha vários imóveis. Então, como que ele tem vários imóveis, é legal a gente conhecer esses imóveis, certo? A gente vai ver alguns aspectos por que isso seria interessante, certo? Então, quando a gente olha essa lista de imóveis, um dos fatores é a diversificação, certo? Quanto mais imóveis, mais diversificado é o fundo imobiliário. É óbvio, né? Se ele tem 10 imóveis, é muito mais diversificado do que um fundo imobiliário que tem apenas 2 imóveis, certo? Então, a gente olha através da diversificação. E isso é muito interessante, porque pensando em risco, a gente tem vários riscos, né? Um deles, que eu acho que é o mais intuitivo, é o risco relacionado a deixar de pagar, a perder um inquilino, entende? Se você tem um único inquilino, um único imóvel sendo alugado inteiramente por uma única pessoa, você acaba perdendo 100% da sua receita. Agora, se isso está diluído para 10 pessoas, 10 empresas estão alugando um imóvel, ou sei lá, ou 10 imóveis, você perde 10% apenas, se você perde um, ok? Então, quanto maior o número de imóveis, melhor é nesse risco, né? Então, a diversificação ela reduz esse risco e também a gente tem até mesmo, pensando em vários imóveis, a questão de risco de localidade, seja localidade específica, né? Então, imagine assim um fundo imobiliário de hotéis. Beleza? E a gente tem um hotel próximo de rodovia, ponto estratégico, legal, os viajantes vão tudo ficar lá, beleza? É um bom local. Só que de repente vai uma empresa de produção de celulose, né? E tem um odor bem ruim, uma empresa de produção de celulose. E de repente é desvalorizado, né? As pessoas não querem mais ficar nesse hotel. Porque lá ganhou fama na região inteira que é o hotel fedido, ninguém quer ficar lá. Então você acaba perdendo valor aí e é algo que não dá para prever. Imagine que o cara que comprou o hotel, criou o hotel, vai imaginar que iriam construir uma empresa de celulose ali ou uma empresa que faz muito barulho. Então a gente tem esse risco de localização também que a gente consegue reduzir ele quando a gente tem vários imóveis, seja na mesma cidade ou no mesmo estado, ou melhor ainda se tiver até mesmo em estados diferentes, né? Isso ficaria até um pouco mais interessante, porque você elimina até o risco não somente da localização, mas sim regional, né? Vai que por acaso todos os meus fundos imobiliários são de logística e todos estão situados em São Paulo e de repente o governo de São Paulo resolve aumentar a alíquota de imposto em cima de alguma coisa que afetaria direto os fundos de logística, certo? Então só foi São Paulo que fez isso, então a região afetou a rentabilidade do fundo imobiliário. Obviamente a maioria está concentrado na região sudeste. Não tem como fugir disso. A gente consegue observar a maior parte dos fundos imobiliários é São Paulo, fortemente Rio, Minas e um pouco do sul do país também. Mas a maioria está lá em São Paulo. Então, essa diversificação de estados não é tão simples de obter. Beleza? Então, não é um fator, um filtro a qual eu eliminaria os fundos imobiliários hoje, até mesmo porque o maior volume assim, de movimentação acontece nessas regiões. Então, por isso que faz sentido mesmo, né? Pelo menos os fundos de logística, eles estarem situados mais nessas regiões. Tá? Então, obviamente que com o passar do tempo isso vai melhorando, né? Até mesmo que eles vão encontrar novas oportunidades mais para o norte, nordeste do país, e vai conseguir fazer boas aquisições tão lucrativas ou até mesmo mais lucrativas do que um imóvel lá no estado de São Paulo. Tá? Então, essa diversificação de estado é algo que eu deixo de lado, eu não olho muito. Eu acho legal se tiver, mas não é algo decisivo. Mas tem que ser multi-imóveis. Multi-imóveis, com certeza. Tá? Quanto mais, melhor. O ideal ali é 10 para cima. Tá? Mas nem todo fundo imobiliário tem. Às vezes você não consegue montar uma carteira de investimentos olhando todos os
os pré-requisitos eles estão atendendo e tem mais de 10 imóveis. Às vezes é um fundo novo, ele começou com 4 ou 5 imóveis, mas você vê que é um fundo imobiliário bom, então vale a pena investir, certo? Então, se você tem a possibilidade ali de filtrar isso, às vezes filtrar algum que tem bastante imóveis, a partir de 5 imóveis ali, não sei se acho que eu até deixei isso registrado em algum lugar, não me recordo aqui, mas a partir de 5 imóveis, pensando em receita, já ficaria interessante. Que aí, se você tiver um inquilino alugando o imóvel inteiro e a receita é proporcional, né, seria 20%. Né? Porque assim, é difícil de você perder um inquilino se o imóvel é bom, se perder vai vir outro, entende? Então pode afetar 20% a receita do fundo, mas talvez é passageiro, vai ficar 2, 3 meses ali e pronto, acabou. Tá? Então pelo menos 5 imóveis ali, mas quanto mais, melhor. O ideal seria se fosse 10 para cima, mas nem sempre a gente vai conseguir ter bons filtros dessa forma, beleza? Outro fator extremamente fundamental quando a gente está olhando os fundos imobiliários é o que? É a qualidade desses imóveis, ok? Então, por exemplo, inquilinos de grande porte possuem um risco menor, a qualidade ela pode proporcionar uma vacância menor também. Então, a qualidade ela vem muito nesse sentido aí, né? Porque hoje as pessoas estão dispostas a pagar mais caro por algo melhor. Correto? Então, se você tem uma qualidade boa do imóvel, a tendência é que muitas pessoas gostariam de alugar esse imóvel, certo? Então, por isso que é legal você ter aí uma qualidade muito boa nesses imóveis. Só que veja, essa parte de qualidade depende muito da experiência e do entendimento do mercado imobiliário. Eu posso te apresentar aqui 2 fundos imobiliários, 2 imóveis, né? E a gente vai ter dificuldade de olhar qual que é melhor do que o outro. Como que eu vou analisar isso? Então é difícil. Geralmente o que é olhado ali nessa parte de qualidade? Próximo de rodovias, pensando aqui em fundos de logística, né? Então imagine assim, um fundo de logística. Eu só estou exemplificando aqui para ficar mais fácil o entendimento, porque cada classe de ativos, cada classe de fundos imobiliários, cada segmento, melhor dizer, cada segmento, a gente vai ter características diferentes para definir o que seria um bom fundo imobiliário, tá? O que seria um imóvel de qualidade. Não somente a qualidade física, mas também a localização dele. Né? Então, se ele está próximo de rodovias, se ele tem uma infraestrutura legal, tá? Se ele tem ali as condições para atender o inquilino de forma apropriada. Então, por exemplo, tem que ter um piso de resistência, um piso nivelado a laser, tem que ter uma pintura especial anticorrosão, enfim, tudo isso. Então, isso sim representa um fundo imobiliário de qualidade. Então, ele consegue colocar alguma indústria de grande porte lá, porque o imóvel é muito bom, é um imóvel premium. Geralmente essa classificação a gente consegue ver através do fundo imobiliário, então nós temos muita dificuldade em avaliar isso, mas quando a gente lê um relatório gerencial, muitas vezes já vem indicado qual é a qualidade daquele imóvel, se ele é AA, né, se ele é só A, se ele é AAA, né, AAA que a gente diz, que seria um imóvel muito bom. Então ou se ele é um imóvel B, C, a gente consegue, consegue ter acesso a essa informação. Então, imóveis de qualidade, pelo menos a maioria dos imóveis que seja de qualidade dentro desse fundo imobiliário, pode garantir aí uma vacância menor, ou seja, rendimentos constantes, e com isso, nós que somos investidor desse fundo, iríamos ganhar aí os nossos rendimentos recorrentes. Então, é muito interessante também olhar a qualidade desses imóveis. E por fim, a localização. Né? A localização, o que é legal aqui, locais estratégicos, eles podem garantir inquilinos melhores, é óbvio, né? Então, se você tem lá, por exemplo, um grande complexo industrial e você tem o fundo imobiliário que está ali naquela região, é muito provável que ele seja mais favorável, que seja alugado, do que um imóvel que está lá no centro da cidade. Né, pensando nessa parte de indústria, tá? Se for um local, uma estrutura apropriada para a indústria, tá? Pensando na indústria. Por quê? Aqui já tem um complexo industrial, já deve ter um sistema de logística interessante. Às vezes o meu fornecedor ele já produz aqui no lado, ele já consegue entregar aqui para mim, eu vou economizar no frete. Então o local ele também é estratégico. Beleza? Isso é muito interessante e pode garantir inquilinos melhores. E pode proporcionar uma vacância menor. Da mesma forma que a qualidade, a localização também ajuda e muito nesse quesito de vacância menor. Então veja, o que eu gosto de olhar aqui, para ser bem honesto, eu não entendo muito de imóveis.
sendo bem honesto, né? Eu não entendo muito de imóveis. Como que eu avalio que os imóveis são bons? Eu acesso os imóveis, eu dou uma olhada na cara deles ali, se é bem reformado, se tem uma estrutura legal, eu vejo a classificação que o próprio fundo imobiliário está dando para ele. E além disso, eu olho a vacância. Pô, se o fundo imobiliário existe há 5, 10 anos e a vacância ela sempre foi baixa, com certeza os imóveis são bons, né? Ou o gestor é um baita de um gestor, né? Então é um dos dois. Então isso daí que me agrada. Tá? Então, essa parte de lista de imóveis é mais legal para você verificar o número de imóveis, onde que eles estão localizados, ver se não é imóvel muito zoado, entende? Todos esses pontos ali, até mesmo verificar quem são as pessoas que estão alugando aí esse imóvel, que aí você já tem uma ideia. Ah, você está vendo lá que a Magazine Luiza está alugando um imóvel aqui de galpão logístico. Então, pô, o porte da Magazine Luiza é uma empresa gigantesca. Então, é de se esperar que seja um galpão logístico com uma estrutura muito boa, certo? Isso aí já é tudo indicador, entende? Então, é legal você abrir ali, você veja quem é os inquilinos, se for inquilinos fortes, é muito provável que os imóveis são bons, senão eles não iriam alugar um imóvel ruim, né? Imagine, por exemplo, sei lá, a sede do Facebook. Você acha que eles vão alugar um prédio ruim? Não vão, né? Então, a gente consegue identificar através desses indicadores indiretamente a gente consegue verificar isso, se os imóveis são bons ou ruins, né? O principal deles é a vacância, tá? A vacância baixa, certamente os imóveis são bons, ou são imóveis fáceis de ser alugados. E adicional a isso a gente pode ver informações adicionais como eu mencionei, né? Uma que eu gosto bastante é verificar quem são as empresas que estão naquele local. Isso eu sempre olho. Gosto bastante de olhar esse tipo de situação. E também eu gosto de olhar também até os segmentos, os setores das empresas, para ver se está bem diversificado em setores. Porque imagine assim que o setor de varejo está sendo fortemente afetado aqui no Brasil. Pode ser que essas empresas do varejo, elas vão querer devolver os imóveis e procurar algo menor, mais barato, por mais que seja pior o imóvel. Tá? Por quê? Porque elas estão sendo bem afetadas, elas estão vendo que o horizonte dos 5 próximos anos não vai ser legal. Então, ela já está se adequando a isso, vai entregar o imóvel que, né, conseguir um outro lá pela metade do preço e vai tocar suas atividades lá. Né? Então, a diversificação de setores, as empresas que estão alugando aquele imóvel, essa diversificação também é interessante de olhar. Né? Basicamente, essas informações que eu gosto de olhar quando o assunto aí é lista de imóveis, né? Qualidade dos imóveis. Né? Só vou reforçar aqui que eu acabei falando pontos dispersos, tá? Só para ficar em sequência aqui para a gente entender um pouco melhor. Primeira coisa que eu olho, vacância. Beleza? Para ter uma ideia da qualidade dos imóveis, né? Desse tópico aqui, lista de imóveis. Em seguida, eu entro ali e verifico a cara dos imóveis, beleza? Se tem uma cara legal, se o gestor, se a própria relatório gerencial está dizendo bem o que diz desse imóvel, certo? A classificação desse imóvel que tem que ter lá nos relatórios, costumam ter nos relatórios. E adicional a isso, quem são as empresas que estão alugando isso, ou seja, quem são os inquilinos deste fundo imobiliário. Essa sequência aí certamente talvez não vai fazer você conseguir encontrar os melhores imóveis, mas uma coisa é certa, se você olhou isso, está tudo dentro aí, está tudo ok, é provável que os imóveis sejam bons. Talvez não sejam os imóveis magníficos, os melhores do mundo, mas certamente será imóvel bom. E isso que importa quando o assunto é investimento. A gente não precisa se preocupar em encontrar o melhor fundo imobiliário, a melhor ação, o melhor investimento. Eu só preciso ter uma exposição a bons investimentos, que no longo prazo esses investimentos irão trazer um bom retorno financeiro. Isso que é importante, ok? Então é isso para essa aula. Espero você na nossa próxima aula e até logo.